E aí, minha gente, chegando nesse terceiro encontro, acredito que é o terceiro, do, da leitura do livro Bênção das Três Marias, essas três medicinas sagradas, que é a cacau, o cannabis e o cogumelo. Então, chegando aqui nesse 8 de fevereiro, nesse domingo, aqui com a Fabiana, com a Juliana, presente interior de São Paulo, Santa Catarina. Capital, agora eu tô na minha casa, meu quartinho. Acabei de sair da casa da minha mãe, fui lá ver ela, dar um beijinho nela. E é muito triste chegar assim na casa da minha mãe, eu já tentei de tudo, viu, minha gente? Aí ver o tanto de remédio que ela tá tomando, tudo terminando com ina. Ina, no tintina, nitinina, nitinina, nina, tina, nina, que tinina tá na nina. E aí eu sou Janaína. E a gente está falando de teobromina, dopamina, serotonina, anandamida. É tudo esses IA no final. E aí vindo também do Despertar da Curandeira, que foi a sétima edição, com a benção das Três Marias, pela segunda vez com a alimentação, medicina mesmo, alimentação todinha infusionada com a benção das Três Marias. Gente, foi uma força. Que eu tô até agora na nave, assim, sabe? A mantegonha, por que você faz a mantegonha? E o que que você faz com a mantegonha? Tudo. Você faz tudo com a mantegonha. Você faz o bolinho, você faz o creminho, você faz o bolo, você faz o chá, você faz o pão, você faz. Nath Araújo, maravilhosa, lá da Bahia de Terra Mirim, trouxe uma cozinha impecável. Toda a cozinha do Despertar da Curandeira foi uma pessoa diferente. Eu nunca repeti, né, a culinária do Despertar e fui aprendendo isso, né? Teve um que eu tive que mudar a cozinha no meio do retiro, foi surreal, assim, que a cozinha com o ajudante se pega, e a produção, e aquela, muda a cozinha no meio, porque quem que faz esse corpo sentir, se conectar? É o alimento. Então, tudo começa no alimento, ó, sopra se não queima. Tudo começa nesse alimento, né? Esse alimento, esse alimento, esse alimento. Esse alimento, tudo é alimento, né? O ar que a gente respira. Então, esse Despertar da Curandeira, a sétima edição, foi muito. A gente trabalhou muito com a maturidade mesmo, sabe? Eram mulheres mais velhas também, mulheres mais ou menos assim da nossa idade, os 40, 50. E, nossa, gente, foi assim. E a chuva, e a gente lidando com a natureza. Então, a cabana da purificação não deu para ser montada, porque tinha tromba d'água. E, enfim, eu e Chamandiara, com um dia só, uma chuva absurda. Como é que a gente ia pegar 18 varas compridas grandes que envergam no meio da mata? Sem homem. Foi a primeira edição, foi uma lapada na minha cara também, né? Primeira edição que só vai mulher e só trabalha mulher, porque a primeira edição que teve foi na praia e o ajudante de cozinha era um homem. Então sempre teve um homem no meio. Aí quando era uma coisa, era o cozinheiro, aí não sei o quê, do ajudante, aí não sei o quê, sempre tinha um homem. E eu sempre deixei esse campo aberto. E essa sétima edição, só mulher. Só mulher, a dona da pousada, tudo. O único homem que apareceu ali foi o filho da dona da pousada um dia antes, depois ele não apareceu mais. Menino de 17 anos. Não é só mulher, mulher, mulher. Então, firmando realmente a consciência feminina mesmo, né? Dessas três medicinas. Por isso vem essa benção, né? A benção das Três Marias, que vem essa informação para mim, porque sempre tive essa conexão com as Três Marias, as estrelas do céu, a Unilã, Unitaque, né? E Mintaca, no cinturão de óleo, de olhar desde pequena, né? As Três Marias, Três Marias. Aí, de repente, eu estava trabalhando com três medicinas que começam com a letra C: cacau, cannabis, cogumelo.
curando meu coração, cura coração, corpo, tudo ser. Aí você vai ver o ser é um caldeirão, que também começa com a letra C, que também é casa, né? Esse ser que é um caldeirão, uma cabaça aberta, onde a gente pode misturar as coisas, né? Onde a gente vai fazendo alquimia. A curandeira, aquela que cuida, que se cuida, que escuta seu corpo, né? E que escuta a natureza, porque o corpo é a natureza. A natureza é o corpo é a natureza. Natureza, somos a tal da reza, a oração. E essas três medicinas, esse estudo que eu venho fazendo já há mais de 5 anos, já vem me ajudando na passagem do meu pai, me ajudando com essa questão agora com a minha mãe, que não adianta você querer salvar o mundo, cada um tem seu processo. Então vai lá, faço o meu melhor, acolho, fico ali presente, meia hora presente com ela, 40 minutos que seja, o meu tempo ali presente. Fale, mãe, me diga, quero ouvir. Fico ali com ela, esse tempinho, né? Que seja do jeito que for, né? E eu venho assim, com essas três medicinas, cada vez trazendo mais maturidade para minha vida e coragem. Uma coragem, assim, uma coragem de viver nesses tempos de hoje, né? Que falam que até esse negócio de robô é inteligente. Porque eu estava vendo uns vídeos do neurocientista maravilhoso, professor Mica Leles. Ó, tá chegando o Recanto das Fadas, ó. Fada Pessoa, lá do Ceará, bichinha. Tava vendo esse professor Mica Leles. Oi, fada. Oi, Janira. Beijo. Entra, deixa eu te ver. A bicha já vai fazer um cacau aí, ó. Olha o povo chegando. Cheguei na hora, viu, minha gente? Eu cheguei na hora. Por incrível que pareça, Gregório não pegou, mas aí eu já logo reiniciei e cheguei. Porque o povo fica assim, a Jana atrasa, sempre a hora, o tempo arte, mas às vezes eu chego antes da hora, porque o tempo é arte. Não é que eu atraso ou não atraso, o tempo é arte, é nesse bololô aí. Às vezes é antes, às vezes é em cima, às vezes é depois. Cadê Mari e Cláudia? Quero ver vocês, cadê? Deixa eu ver vocês. Vamos se ver, hein? Maria Cláudia aí, Recanto das Fadas. Janira, cadê você? Quero te ver. Olha lá, a Mana já tá fazendo um cacau. Eia, tá tudo lindo o cabelo. Só alegria. Tá bem, mulher? Abre aí e fala um pouquinho. Boa noite, desculpe o atraso. Eu tô ótima, viu? Só Aqui alegria. pronta para só alegria. Aqui Não do tem a... Ceará. A internet está um pouco ruim porque tá chovendo muito aqui esses dias. Nossa, tá chovendo geral, né? É o tempo da chuva agora. Tempo da... Coisa boa. E você, Maria Cláudia, cadê você? Ah, ela mandou mensagem aqui, ó. Ah, olha. Oi, deusas. Não posso abrir o vídeo, pois estou na rua. Pode abrir na rua. Deixa, arrasa na rua. Mas é a conexão, né? Pronto. Agora eu tenho que pôr aqui o PDF para a gente ler, né? Depois eu faço um bem bolado ali, junto os dois. Então, começando aqui, continuando, né, a leitura da cannabis da página 89 na Floresta Amazônica, que é essa foto minha, né, com essa maúma na dieta fez 2 anos. Então, lá o povo Roniquim chama de chururumã. 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 Dumã. O churu. Ô, churu! Cadê o churu? Churuzinho, vamos churuzar. Cadê o churu? Ó, o churu. E o povo Runicuim, né? Porque é o povo da fumaça. Runicuim quer dizer o povo da fumaça. Cuim é fumaça, é Runi, povo, né? Povo da fumaça.
Aí essa parte da Santa Maria, fui eu que acrescentei aqui. Olha, agora que a gente conseguiu começar o rolê, o tempo está acabando. Seu tempo está acabando. Gente, eu tô falando que esse negócio da Santa Maria tem 10 minutos ainda, né? Tem 10 minutos. É um campo tão forte da bênção que existe todo essa resistência, sabe? De não dar certo, de não sei o quê. E aí dá errado, e aí chove, aí é conexão, e aí fala uma coisa, não é, e vai para outra, aí nunca que dava certo esse material, nunca ficava pronto. E quando não era uma, aí sai uma, entra outra, aí entra uma, sai outra. E aí, mesmo assim, né, eu queria muito a presença da Nath e da Gi em toda a leitura, mas você vê, se a gente fica esperando, não vem. Então eu resolvi mesmo, esse despertar da curandeira me veio. Eu tenho essas mãos que chegam no tempo que elas têm que chegar, vão no tempo que elas têm que vir, voltam no tempo que elas têm que chegar, e a gente tem que respeitar isso, não é sempre do jeito que a gente quer, saca? Não é do jeito que a gente quer. Eu gostaria muito que a minha mãe estivesse comigo, consagrando, tocando tambor, igual a Xamã Maria tem a mesma idade dela, sabe? Eu vejo todas essas senhoras de terra mirim com a idade da minha mãe, só que a minha mãe tá alienada no sistema ali. O que que eu vou fazer? Tentei várias vezes, várias coisas. Com o respeito. É isso. É aprendendo com esse despertar da curandeira, com essas medicinas, me trazendo essa calma, sabe? E não gerar expectativa. Aí eu tava sozinha, de repente veio duas, de repente estamos em quatro aqui. E daqui a pouco chega mais uma. E a ideia é, vamos fazer com o que a gente tem. Tô com o computador aqui maravilhoso, laptops, e não consigo botar o trem aqui. Que é isso? Então vamos lá no Chururumã, porque a dieta me ensinou isso. Ficar lá 12 dias sem sal, sem açúcar, você já entra na força. Experiencia ficar sem sal, sem açúcar. 5 dias, uma semana, para ver o que acontece no corpo. Sem fruta, porque o doce também, o açúcar da fruta, a frutose, né? Era sem nada mesmo. Aí já entra nessa conexão mais sutil mesmo. E essas plantas de poder traz toda uma consciência, né? E vai ampliando a gente para esses entendimentos de que a gente tem aqui no livro da Xamã Maria, Preces Xamânicas, que é um livro oráculo. Eu estou segurando o trem aqui em vez de botar, peraí, deixa eu apoiar o celular. É um livro oráculo e tem a parte expectativa. São vários sentimentos que ela fala, frases, né? Tipo paixão, desejo, coerência. Achei expectativa. Expectativa, puxa a mão para Maria. Que nada mais eu deseje que minha única expectativa seja a de não ter expectativa. Possa meu ser, grande mãe, viver cada segundo como se fosse o último, amorosa, delicadamente e profundamente. Porque se a gente está na presença, a gente não cria expectativa, né? É você com você. Então, para o povo Runicuim, a cannabis é uma planta ancestralmente utilizada por diversos povos originários, inclusive por etnias indígenas brasileiras, né? Os povos Runicuins, Chucuru, e Chucuru também, o Chucuru é super maconheiros também. Os Chucurus são mais aí do interior, do Mato Grosso, ali, Chucuru. Os povos Runicuim, Chucuru e outros incluem-a como planta de poder e de cura em seu cotidiano e ritos. Tive a oportunidade de participar de imersões e dietas na Amazônia e outras regiões do Brasil, consagrando chururumã, juntamente com outras plantas de poder, além de cantos, rezas e outras medicinas indígenas, reconhecendo seu poder e sua magia, trazendo equilíbrio e harmonia com o uso de outras medicinas. Isso que é mais interessante. Lembrando que o uso da cannabis não causa dependência química ou crises de abstinência, como a cafeína, o tabaco, o açúcar e o sal, por exemplo, que foi o que eu disse aí
um pouquinho antes de eu ler essa minha parte bem resuminho mesmo, né? Que é sobre isso, né, minha gente? A cannabis, ela combina com essas outras plantas porque ela equilibra o sistema endocannabinoide. Aí, nesse despertar da curandeira, veio uma mana de Garopaba, a Eni, a Camila Simeonato, e ela trabalha com a ibogaína. Aí ela falou que a ibogaína, quando você deita para a iboga, não sei se vocês já conhecem essa medicina, que é uma raiz que você come e deita 3 dias, 4 dias com a iboga, você deita, e todo o seu sangue vai descola de um lugar e vai para o sistema nervoso, é uma coisa muito louca. É, eu não sei porque eu nunca fiz ainda, né? Não me sinto ainda preparada para isso. E nem sei porque aí agora eu até gostaria, mas aí agora ela me botou um negócio na cabeça que eu fiquei meio pá, que ela falou assim, eu falei, a maconha combina com todas as substâncias e tal. Ela, menos iboga. E fez assim. Aí eu falei, é mesmo? E ela estava no Despertar da Curandeira. E ela não ficou até o final. Que o marido dela sofreu um acidente. Rapaz, depois que eu fiz a sanação de dor, memória e bênção do útero, que a gente fez vaporização, a gente introduziu o supositório canábico, foi surreal, assim, as forças. Ó, Liz estava lá. Ela se picou. E, assim, várias harmonizações no campo, né? Oi, Liz, bem-vinda. Estamos aqui lendo. E cheguei nesse lugar, né? De que a Santa Maria combina com todas as outras plantas. Aí a Eni chegou e falou para mim que não, que com a iboga não combina. Tanto é que eles pedem mesmo para fazer uma dieta da santa antes e depois. E realmente parece que não sei quem usou logo depois que deitou e ficou meio mais lá do que cá. Mas enfim, né? Cada corpo é um corpo, tudo é um estudo, né, também. E eu, como eu sou super ativada na santa, todas nós aqui somos, né? Como é que vai ser isso, né? Será mesmo? Porque a iboga, ela mexe muito com a coisa bem de vícios também, né? E limpa todo um sistema, e já ouvi falar muito assim. Venho estudando, venho vendo, venho sentindo o chamado, né? E assim que senti o chamado, vamos ver. E esses povos indígenas é fazer com eles, né? Que é lá da África. A ibogaína vai lá no Gabão da África, então chega aqui como, né? Aí falando dessas medicinas, nossa, ayahuasca, rapé, sananga, tabaco, maconha, isso é tudo do nosso chão, né? Da nossa terra, nossas raízes. Agora a iboga é lá da África mesmo. Mas enfim, até o café é daqui, né, também. E é isso, né? Lembrando que esse uso da cannabis não causa dependência química e nem o corpo não tem crise de abstinência. É surreal isso. Ela pode causar uma dependência emocional, psicológica, mas jamais o físico vai ficar que nem fica com café. Você tira uma pessoa que toma muito café, fica sem tomar café, fica com dor de cabeça. Aí, nesse sétimo despertar da curandeira, foi muito interessante, porque a menina que estava fazendo os vídeos e as fotos, que vai vir uns materiais lindos aí, a Laís Arena, como a gente estava comendo toda a comida infusionada, né? Toda a comida ativada pela bênção das Três Marias, tinha cannabis, tinha cogu e tinha cacau. Ela botou cacau no estrogonofe, num molho de estrogonofe, que ficou um marrom terra, mas uma sutileza assim, você via, meu Deus, sabe? E, e aí foi muito interessante, porque no dia da vovó, que é o arquétipo da vovó, o arquétipo da anciã, do ar. A vovó pede café. Contrai, filhinha, porque a vovó já está mais expandida do que contraída, né? Mais para lá do que pra cá. Aí ela pede para contrair.
E aí eu servi o café. Para gravar é fácil. Pô, para Tá em gravar qual é fácil. página? Tá na 91, agora é 92. A Timar, essa senhorinha Runicuim, que aparece na parada Dona Timar, mulher Runicuim do Rio Maitá. Esse coletivo Canaiá Xarabu, essa foto da Dia, de arte maravilhosa, com essa pena de gavião real. Ô, gente, essa mulher tem uma força, ela defuma todo mundo rezando, assim, sabe? E ela tá bem diferente agora, porque ela ficou um tempo aqui na cidade, então a pele dela tá branca, tá outra pessoa. Você vê a foto dela hoje, é outra pessoa do que essa foto aí. Ela tá gordinha, inchadinha, né? Não tá mais assim, né? Magrinha. Com a sobrancelha, fez a sobrancelha. De repente já botou um negocinho, já botou um negocinho aqui assim, ó. Ai, gente, só alegria, né? Só alegria. Tamo junto. Cada um, né? Já, a bicha nunca saiu da aldeia. Aí vai pra Portugal, vai pra não sei aonde, imagina, né, tadinha? Vai que vai, né? Nesse mundão da deusa. Então, eu vou continuar lendo aqui a parte 92, que é a Santa Maria no Santo Daime. Raimundo Irineu Serra, mais conhecido como Mestre Irineu ou Mestre Juramidã, foi um seringueiro e líder espiritual brasileiro que fundou a doutrina do Santo Daime. No início do século XX, migrou do Maranhão para o Acre, como muitos nordestinos que buscavam trabalho durante o ciclo da borracha. Nesse período, atuou como soldado na fronteira entre Brasil e Peru. Foi em vivências na Amazônia que teve contato com a ayahuasca, bebida ritualística utilizada por indígenas da região. A partir desse encontro floresce essa doutrina, que se expande por todo o território nacional e também no exterior. É uma doutrina que combina elementos do cristianismo, espiritualidade indígena e africana com o uso de plantas enteógenas. Santa Maria é o nome dado à cannabis pelo velho curandeiro Sebastião Mota, conhecido como Padrinho Sebastião, discípulo de Mestre Irineu. Há pouco mais de 40 anos, em meio à floresta amazônica brasileira, Padrinho Sebastião recebeu a revelação divina através de um sonho, na qual uma entidade montada sobre um cavalo branco aproximou-se e avisou-lhe que ele mudaria de linha espiritual. Sebastião perguntou para qual linha. O cavaleiro então respondeu que ele saberia por si próprio. Na sequência do mesmo sonho, Sebastião segue por um caminho e chega em um roçado com arbustos desconhecidos. Neste local encontrava-se outra entidade que o convida para se aproximar. Pega um ramo dos arbustos e entrega para Sebastião, dizendo: Esta é para curar. Porém, a consagração da planta santa pelo padrinho se deu quando Lúcio Mortimer, um hippie e ex-seminarista católico, que se tornou um dos principais seguideiros de Padrinho Sebastião, confessou a ele sobre o sentimento de culpa que o atormentara por gostar de fumar aquela droga e ainda cultivá-la dentro da igreja. Ele as entregou ao padrinho e pediu por seu perdão, dizendo que estava disposto a abandonar aquele hábito que tanto gostava pela doutrina. Assim que o padrinho Sebastião viu a erva, lembrou-se do sonho, onde havia sido avisado por seres espirituais que ele mudaria de linha e decidiu então experimentá-la. Em suas primeiras experiências com a plantinha, Sebastião percebeu que poderia comunicar-se com seres espirituais e, principalmente, estabelecer uma via de diálogo com a Virgem Soberana Mãe, Santa Maria, como é conhecida na tradição católica.
Diante dessa revelação, Sebastião e outros habitantes da comunidade iniciaram estudos devocionais diários com a planta. Logo estabeleceram práticas ritualísticas semelhantes das anteriormente ensinadas por mestre Irineu para o consumo da ayahuasca, batizada por Daime ou Santo Daime. Surge então um colégio mariano, um grupo de estudos de daimistas com o objetivo de compreender os ensinamentos de Santa Maria, a Mãe de Deus, através da cannabis sob o crivo do Santo Daime. As reuniões eram compostas de consagrações, meditações em silêncio, preces e cânticos, hinos. E desta maneira, por intervenção divina, foram estabelecendo regras de diferenciação de seus usos, de seu tempo e espaço sagrado. Os feitores definiam passo para um feitio de Santa Maria. As germinações passam a ser realizadas 24 horas após a lua nova. Algumas plantações tinham um traçado em forma da estrela de Davi ou a presença de símbolos que remetem ao Santo Daime. As colheitas eram realizadas apenas durante as luas cheias e eram submetidas a um processo de secagem de 3 dias, porque a planta passa pela cura depois da secagem também, o que é maravilhoso, né? Como nos feitiços de Santo Daime, havia momento para a limpeza das plantas e separação das flores, e por suas forças em primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, exatamente como já faziam com o Santo Daime. Para os que tinham hábito de fumar cannabis, Sebastião estabeleceu uma espécie de reaprendizado sobre seu uso, um rito de purificação ou uma dieta de passagem. O usuário deveria aguardar 2 dias para voltar a pitar somente no terceiro dia. Em seguida, aguardar mais 6 dias para pitá-la, apenas no sétimo. E assim, sucessivamente, com pausas de 14 dias, pitando no 15º dia, e por fim, uma pausa de 20 dias e 30 dias. Afirma-se que após os 77 dias de realização desse rito, já estariam aptos para receber as graças de Santa Maria. Os estudos com Santa Maria passam a ocorrer junto às orações diárias por volta das 18 horas. Estes ritos iniciavam com a entoação de 3 Aves-Marias e 3 Pai Nossos alternados, a oração do padrinho, seguida de silêncio. Ao se receber o pito de Santa Maria, cada um fazia seu próprio benzimento, um sinal de cruz, dava apenas 3 tragadas, sendo oferecida uma ao sol, outra à lua e a última às estrelas. Sol, lua, estrela. E, por fim, passava a bola a quem estivesse à sua direita, em sentido anti-horário até ser totalmente consumida. Também ocorriam estudos mais avançados voltados para a cura, feitos com consagração do Santo Daime ou apenas com a consagração de Santa Maria. O uso da Santa Maria foi disciplinado em horários permitidos, como os mutirões e orações diárias, com a definição de responsáveis por seu controle, plantio, colheita, armazenamento e distribuição. Santa Maria revela-se como contentora de graças espirituais e, portanto, também de melhorias à saúde ou demais curas físicas. Atualmente, a cannabis é utilizada por grande parte dos daimistas. No entanto, essa instituição religiosa não reconhece oficialmente o uso dessa planta, principalmente devido à sua ilegalidade em território brasileiro. Ainda a gente está nesse impasse legal, né? Rumo à legalidade. Há igrejas em que o consumo é generalizado, há outras que o consumo é ameno e discreto, e há aquelas em que consumir é expressamente proibido, variando conforme a opção espiritual e pessoalmente do dirigente, né? De daime e de outras plantas sagradas, eu conheci muitas. Cogumelo, São Pedro, Santa Maria, todas as linhas muito sérias têm seus usos espirituais. A Santa Maria é a mais conhecida. Lá fora chamam de maconha,
mas é por causa dos homens que não se respeitam. Nem respeitam a força das ervas, nem respeita-se a si mesmo. Só botam ela no bico para uso de dinheiro, de peia, de confusão e o diabo a quatro. Mas não é para isso. O uso dela é para um conhecimento, para abrir o lado espiritual. Foi do espiritual que eu o recebi, por isso eu estudei. Foi porque me entregaram como o daime e as outras plantas sagradas da floresta. Sebastião Mota, em Alverga, 1992. Eia, Padrinho Sebastião, viva! Vamos lá, nega! Janira, fada das hadas, fada das pessoas. Lê pra gente agora a próxima parte aí. Jesus e Yeshua curou com cannabis? Vai lá, é com você, nega. Abre o microfone. Abri, consegui. Vamos lá. Estou com o PDF aberto. Só um pouquinho amarrada aqui, um pouquinho de paciência. Bora lá. Página 90 aí. Página 102. Ou 102. Muito bonita a história, eu não conhecia, do mestre Sebastião. Jesus, Yeshua, curou com cannabis. A ideia de que Jesus e Yeshua poderia ter utilizado a cannabis em seus atos de cura pode soar, de início, estranha ou até herética para muitos. Para muitas, para muitos. No entanto, quando mergulhamos no contexto cultural, medicinal e espiritual da antiguidade, essa hipótese ganha contornos de plausibilidade e desperta reflexões profundas. A Bíblia, o livro mais lido, impresso e interpretado da história, é uma fonte de fé e conhecimento para bilhões de pessoas. Um detalhe curioso e pouco lembrado é que a primeira Bíblia impressa, a célebre Bíblia de Gutenberg, do século XV, foi produzida em papel de cânhamo, derivado da cannabis. Esse fato não apenas assinala o encontro da planta com a difusão da palavra sagrada, mas também simboliza como ela acompanhou a humanidade em momentos decisivos de transformação espiritual e cultural. Os evangelhos não afirmam que Jesus e Yeshua tenham usado a cannabis em suas curas. As narrativas ressaltam que sua força vinha do toque, da palavra e da oração, atribuídas à sua ligação direta com o divino. Ainda assim, alguns pesquisadores sugerem que o óleo de unção sagrada, mencionado no Antigo Testamento, poderia conter um ingrediente chamado canebosme, do hebraico keneboseno. Não sei se eu pronunciei direito. Tradicionalmente traduzido como cálamo aromático, há estudos modernos que defendem que o termo poderia, na verdade, referir-se a cannabis, pela semelhança linguística e pelas propriedades medicinais e aromáticas da planta. O canebosme aparece em Êxodo, capítulo 30, versículo 22, 25, compondo o óleo de unção usado em rituais de consagração de sacerdotes, reis e objetos sagrados. Esse óleo não era apenas um bálsamo, era sinal da presença do Espírito de Deus, instrumento de purificação e sacralidade. A receita do óleo de unção era sagrada e deveria ser tratada como tal. Era proibido usar o óleo para ungir pessoas que não fossem sacerdotes ou preparar uma mistura semelhante para uso pessoal. Quem o fizesse seria expulso do povo.
Na tradição bíblica, a unção era ato de profunda importância espiritual. No entanto, Yeshua, como um grande transgressor que foi, parece ter violado o tabu do Antigo Testamento sobre o óleo de cannabis e o distribuía livremente para ritos de iniciação e para curar os doentes e feridos. Cristo, tradução do grego Christos, significa ungido, correspondente ao hebraico Mashiach, Messias. Ser ungido era ser consagrado pelo próprio Deus, marcado por sua presença viva. Assim, os seguidores de Yeshua, chamados de cristãos, se identificavam simbolicamente com esse gesto de consagração e cura. As Escrituras narram inúmeras curas realizadas por Yeshua e seus discípulos de problemas de visão a distúrbios neurológicos e ginecológicos, interpretados na época como possessões ou doenças sem explicação. Em Lucas, capítulo 8, versículo 43 a 48, por exemplo, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos foi curada apenas ao tocar seu manto, mostrando que a fé e a entrega espiritual eram vistas como caminhos de cura. Embora não haja provas definitivas de que Yeshua tenha utilizado cannabis em seus rituais de unção e cura, é plausível que plantas medicinais como ela tenham estado presentes no cotidiano terapêutico da época, considerando o vasto conhecimento botânico e espiritual dos povos antigos. Para quem deseja aprofundar-se nesse campo de estudo, onde história, espiritualidade e ocultismo se entrelaçam, a obra do canadense Chris Bennett oferece uma rica investigação sobre o papel da cannabis em tradições religiosas e esotéricas ao longo dos séculos. Assim, mais do que uma hipótese provocativa, a associação entre Yeshua, a unção sagrada e a cannabis nos convida a refletir sobre a íntima relação entre o sagrado, a natureza e a cura, lembrando-nos de que a espiritualidade, em suas múltiplas formas, sempre encontrou expressão na terra, nas plantas e no sopro vital que nos conecta ao divino. É, Gratidão. Jandira arrasou na Muito forte, muito lindo. forte, né? Tá aí desde quando a bichinha, né? Ô, menina, eu tô assim vendo Juliana. Juliana tá de dia ainda aí, é, mulher? Tá de dia? Eu tô doida. Aí também tá de dia? Porque aqui já escureceu Sim, tá aqui. de dia. Menina, Estamos se organizando, eu e a Dandara aqui, dividindo espaço. sim, mas aí tá de dia, mas é 7 horas da noite? Que loucura isso, gente! Demora para escurecer aí, né? Demora, aham. Que massa! Eu tô olhando, eu falei, gente, essa pessoa, é foto. Teve uma hora que eu achava que era uma foto. Eu falei, não, mas essa foto tá se mexendo. E acompanhando a leitura e eixo, a canava. Eu falei, gente, a magia já. Deus a mãe! Quer ler pra gente, Ju? Hein, Ju? Lê pra gente. Dois profetas da Santa Planta, Ticão e Carline. Esses são duas figuras, assim, né? Eu tive a honra de conhecer o Padre Ticão, maravilhoso, cantar na missa, né? Tem um livro dele aqui também. E, nossa, é o Carline, que também que é uma figura canábica aqui no Brasil, né? Doutor Carline. E começa todo esse estudo mesmo do sistema endocannabinoide. É a referência, assim, mundial. Vai lá, nega, lê aí. Bora lá. Dois profetas da Santa Planta, Ticão e Carlim. Padre Ticão. A coragem de ungir com Santa Maria. Não há como contar a trajetória da cannabis no Brasil sem evocar o nome de Padre Ticão.
Esse homem teve a coragem rara de fazer o que muitos não ousaram, levar a planta sagrada para dentro da igreja, unindo fé e medicina, espiritualidade e ciência, num mesmo altar. Antônio Luiz Marchione, mais conhecido como Padre Ticão, foi zona leste de São Paulo, foi o primeiro sacerdote da Igreja Católica a defender publicamente o uso medicinal da cannabis nos cultos religiosos. Por mais de 40 anos, conduziu a paróquia São Francisco de Assis em Ermelino, Matarazzo, transformando-a em um espaço de acolhimento, saúde e espiritualidade a serviço da comunidade. Padre Ticão foi pioneiro ao organizar cursos sobre cannabis medicinal em sua paróquia, em parceria com a Universidade Federal de São Paulo, Unifé. Esses cursos atraíam milhares de participantes e visavam educar a população sobre os benefícios terapêuticos da planta, além de combater preconceitos associados ao seu uso. Sua defesa da cannabis medicinal enfrentou resistência de setores conservadores, mas ele permaneceu firme em seu compromisso de proporcionar alternativas de tratamento para doenças como epilepsia, câncer e dores crônicas. Padre Ticão também foi ativo em movimentos sociais, lutando por moradia, saúde e educação na zona leste de São Paulo. Ele foi uma figura emblemática no contexto da defesa da cannabis no Brasil, especialmente por sua abordagem espiritual e medicinal. Em uma de suas maiores expressões de fé, celebrou uma missa em homenagem à planta sagrada, a amada Santa Maria, ocasião em que nossa querida Jana Luia teve a honra de entoar seu canto, sua reza de Maria, como oferenda viva. Infelizmente, Padre Ticão faleceu em 1º de janeiro de 2021, aos 68 anos, devido a problemas cardíacos. Seu legado continua inspirando iniciativas relacionadas à cannabis medicinal e ações sociais em todo o Brasil. Linda! Agora sim pegou bem. Que linda, Juliana! Gratidão, mano. Ai, gente. Gratidão. Uau! Tem mais a parte do Carline. Vai lá, faz aí a parte do Carline. Olha só quem tá aqui. Ai, que lindo, gatinha! Ela acabou de ter filhos, 2 filhos, um morreu. E outro tá Ah, lá, e como é que e outro tá chama? lá na van. Como é que chama os gatinhos? O Cake, o Macho e o Pouquinho. Joaquim. Que linda! Que Vamos lá, agora a mamãe linda! vai voltar a ler, tá bom? E A aquela mamãe vai grandinha. ler, a mamãe vai ler. Deixa a mamãe ler, que agora é o momento dela botar. Quando a gente lê em voz alta, a gente lê para o nosso corpo também, né? A gente põe isso para o nosso entorno, para os animais, para as plantas que estão aí em volta de você. Tá todo mundo escutando minha voz, mesmo que eu não tô aí, tá ouvindo aí, né? É muito doido isso. É isso aí, Gil. Vai. Elisaldo Carline. Isso aí. Força feminina. O guardião da ciência da cannabis no Brasil. O professor e pesquisadeiro Elisaldo Luiz de Araújo Carline, 1930-2021, foi um dos primeiros e mais respeitados cientistas brasileiros a dedicar sua vida ao estudo da cannabis. Médico, psicofarmacologista e professor da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, ele abriu caminhos ainda na década de 1960, quando falar de cannabis no Brasil era um tabu quase intransponível. Carline teve a coragem de enfrentar preconceitos e perseguições políticas, especialmente durante a ditadura militar, para dar voz ao que a ciência já mostrava. A cannabis tinha potencial medicinal e terapêutico imenso. Seu trabalho foi especial para comprovar os efeitos do canabidiol, CBD, em epilepsias refratárias.
além de outras condições neurológicas e psiquiátricas. Foi também um dos responsáveis por aproximar o Brasil do cenário internacional de pesquisas, mantendo diálogo com nomes como Rafael Meicholam, em Israel. Sua produção científica é imensa e permanece como alicerce para as pesquisas atuais. Mas, mais do que cientista, Carlini foi um humanista. Ele não pesquisava para alimentar apenas números ou gráficos, mas para aliviar o sofrimento humano. Sua trajetória carrega dimensão espiritual no sentido mais profundo, a de usar o conhecimento como ato de amor e serviço. Eu tenho uma motoquinha. Eu tenho uma motoquinha. Mostra a motoquinha. Reia! Eu tenho uma Gratidão! motoca. Você tem a motoca! Gratidão. Vamos de motoca! Gratidão, Ju! Olha isso, Valeu! coisa linda! Um ato de amor. Ai, tudo é um ato de amor, né? Assim como o Padre Chicão levou a planta para dentro da igreja, Carline a levou para dentro da academia e da ciência, transformando preconceito em argumento e ignorância em luz. Um encontro simbólico entre duas grandes forças que, mesmo vindas de caminhos distintos, se reconheceram na mesma missão: revelar a verdade oculta pela sombra e abrir trilhas luminosas de cura para a humanidade. Dois caminhos, uma missão: libertar Santa Maria. De um lado, o Padre Chicão levou a planta para dentro da igreja, rompendo séculos de silêncio e preconceito. De outro lado, Elisaldo Carlino, cientista, guardião da verdade acadêmica, conduzia pesquisas que comprovavam as propriedades terapêuticas da planta. Chicão e Carline caminharam em trilhas distintas, um no altar da fé, outro no altar da ciência. Mas ambos tinham o mesmo coração, o desejo profundo de aliviar o sofrimento humano. Juntos, sem talvez terem se encontrado plenamente, formam hoje dois pilares espirituais dessa jornada. Chicão, representando a força da espiritualidade viva, e Carline, representando a sabedoria da ciência honesta. Essa sabedoria aí, enfim. Dois homens que se tornaram sementes, dois profetas que nos recordam que a verdadeira espiritualidade e a verdadeira ciência nascem do mesmo lugar, do amor ao próximo e do compromisso com a cura. E a cura é cuidado, né? Cura é cuidado, cuidado é cura, curar é cuidar. Então, esse cuidar da gente, né? Que a Santa Maria ensina também. Que essas três plantas, né? A benção das três Marias, o cacau também é absurdo, né? E o cogumelo também traz essa expansão da consciência. E a Santa Maria tira esse mal-estar, né? Por exemplo, com Santa Maria com a ayahuasca, é só alegria, porque tira aquele mal-estar da ayahuasca, sabe? Que às vezes fica lá. Aí você pita Santa Maria, ou toma um óleo, pronto. Santa Maria chega, o salão fica dourado. Aí o povo chora, ninguém vomita. É muito louco, ninguém vomita. Eu fui no situação. Aí depois do rapé, tudo bem, né? Aí toma a segunda dose e tal, não sei o que, dá-lhe rapé. Aí às vezes o povo vai, até quem não vai, tem, né? Tem que ir dependendo. Mas o importante é essa conexão, né? Que realmente tem esse nome de Maria. Podia ser Ana, podia ser Cana. É Maria, Santa Maria. Foi assim que chegou na doutrina, né? Esses homens simples lá, que estavam lá, né? Recebendo todos esses conhecimentos. Então é muito massa ver toda essa trajetória, né? Que a planta vai recebendo nomes
e devotos e ativistas. Eu sinto muito a presença de Padre Ticão comigo, muito mesmo. Até a Xamã Diara chegou no despertar agora da cura dele e falou isso para mim. Padre Ticão está com você. Padre Ticão está com você. Eu falei assim. Foi muito lindo a missa dele, né? E os dois morreram no mesmo ano, 2021. 21 é meu aniversário agora de fevereiro. Ah, 21. Eu adoro esse número 21, que dá três, né? Essa tríade. As Três Marias. Ai, Deus, a mãe, que só confirma, né, as coisas. Nem tinha pensado nisso, mas é. Então, a ciência e a fé aqui, né? Em São Paulo, aqui no Brasil, aqui, na Zona Leste. Incrível demais. E não foi problema de coração, não. Para mim, mataram o padre, sabe? Envenenaram ele no desejum, que foi depois do que ele tomou o café da manhã, que ele passou mal e coração, pá, e ele morreu. Pô, do nada, do Neida. Sendo que ele tava, não tinha nem um mês que ele tinha feito essa missa, tava fazendo um barulho absurdo, já sofria várias ameaças, né? Não só por causa da cannabis, mas porque ele trabalhava com a água, ele falava da água alcalina, da água Kangen. Ele vendia água, gente, na igreja. O Vaticão vendia água. Aí você ia lá, comprava 1 litro de água por R$ 1, a melhor água que tem. Era assim. Chegava lá, enchia as garrafas d'água. Aí ele dava curso de naturopatia, curso de não sei o quê, aí ele falava da água. E por isso a Unifesp, né, também abraçou essa causa do curso. Eu fiz 3 cursos da cannabis, tenho uns 3 certificados desse curso da Unifesp, é maravilhoso. E todas as aulas estão no YouTube, é só assistir. De todas as edições, acho que está no décimo não sei quanto curso já, com certificado e tudo, né? Então, essa coisa do conhecimento liberta mesmo, né? Agora, Fabiana, você quer fazer essa parte do Conhecendo a Planta? Vamos adentrar dentro de Maria. Mais um pouquinho, vai. Onde estamos? Na página 114. Conhecendo a planta. Agora vai vir uns nomes difíceis. Você consegue? Ah, bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Taxonomia. Em 1753, o botânico sueco Carl von Linné, conhecido como Carolus Linnaeus, formalizou a nomenclatura científica da planta ao descrevê-la como Cannabis sativa L. A letra L refere-se ao seu nome, Linnaeus, como o autor da classificação. Ele não estava apenas classificando uma espécie, estava registrando um encontro ancestral entre o humano e o divino. Linnaeus, sem talvez perceber, nomeou aquilo que já era eterno, deu forma científica ao que era espírito. A cannabis é uma planta e por isso faz parte do reino Plantae. Ela é uma planta da família Cannabaceae. Aí tem todo um babado louco aqui, que a Gia arrasou. Continua? Pode continuar. A cannabis é uma planta de muitos encantos e particularidades, cada uma revelando um pouco da sua inteligência ancestral. Entre suas características mais marcantes encontramos fluorescente, um espaço preto, é isso? Tem a Fluorescente. dioica. Não tá Para aí, mim, dioica? Não tá aparecendo dioica? para mim Eu gravo, começou, Ah, tá então deu gravando. certo. Então pronto. tô Então gravando. podemos. Ok, então vamos lá. Dioica. Isso significa que a planta possui indivíduos masculinos e femininos distintos. As plantas masculinas produzem pólen, enquanto as femininas produzem flores que contêm os canabinoides.
A separação entre os sexos é importante na produção de cannabis com alto teor de canabinoides, pois a polinização das fêmeas pode resultar em uma diminuição na produção de resina. Florescente é uma planta que floresce, ou seja, passa por um ciclo de vida que inclui a fase de floração, onde as plantas produzem flores. Essa fase é crucial para a produção de canabinoides e é influenciada por fatores como a duração da luz, fotoperíodo. Durante a fase de floração, as plantas femininas desenvolvem flores ricas em resina. Anual. A planta é considerada anual, o que significa que completa seu ciclo de vida em um único ano. Ela germina, cresce, floresce e morre dentro desse período. Em climas adequados, as sementes podem germinar na primavera, crescer durante o verão, florescer no outono antes de morrer com o frio do inverno. Dentro da espécie Cannabis sativa, existem subespécies e variedades que são frequentemente categorizadas com base em características morfológicas e químicas. Morfologia da cannabis. O termo morfologia refere-se às características físicas e estruturais de um organismo. Tradicionalmente, a cannabis foi descrita a partir de padrões morfológicos recorrentes, popularmente chamados de subespécies ou tipos morfológicos. As subespécies mais conhecidas por suas características morfológicas são Cannabis sativa. Geralmente, essa subespécie é associada a plantas mais altas, com folhas longas e estreitas. É frequentemente cultivada para a produção de fibras e sementes. Cannabis indica. Essa subespécie tende a ser mais compacta e arbustiva, com folhas mais largas. Cannabis indica. Índica, obrigada, É. querida. Cannabis ruderalis. Essa subespécie tem um ciclo de floração mais rápido e possui menor estatura. Ela é mais resistente a climas adversos e é frequentemente utilizada em cruzamentos para desenvolver variedades híbridas. Híbridas. As híbridas representam a grande maioria das genéticas de cannabis cultivadas hoje e refletem tanto a morfologia quanto o comportamento químico do cruzamento entre cannabis sativa e cannabis indica. Quimiotipos da cannabis. Hoje, graças aos avanços das pesquisas científicas sobre a cannabis, passamos a adotar uma nova forma de classificação, o quimiotipo. Diferente da morfologia, que classifica a planta como sativa, índica e ruderalis, o quimiotipo foca na composição química, especialmente na proporção de canabinoides, como THC e CBD, e, consequentemente, em seus efeitos terapêuticos e psicoativos. Essa abordagem moderna permite compreender não apenas como a planta é, mas como a planta atua no corpo humano. Tipo 1. Rico em THC. As plantas desse tipo são frequentemente associadas a efeitos psicoativos significativos, sendo as mais comuns para uso recreativo e também em tratamentos que requerem o potencial terapêutico do THC, como controle de náuseas e vômito em pacientes em quimioterapia ou estímulo de apetite. Representam a maior parte das variedades cultivadas globalmente. Tipo 2. Equilíbrio entre THC e CBD. Podem oferecer os efeitos do THC suavizados e equilibrados pela ação moduladora do CBD. Muito procuradas para uso medicinal, já que possibilitam alívio de sintomas, como dor crônica, ansiedade, inflamações, sem provocar efeitos psicoativos tão intensos quanto o tipo 1. Representam uma ponte entre o uso recreativo e o terapêutico. Tipo 3. Rico em CBD. Praticamente não psicoativas, sendo ideais para pacientes que buscam apenas os efeitos terapêuticos do CBD. Usadas em condições como epilepsia refratária, ansiedade,
inflamações e dores crônicas. Este quimiotipo ganhou grande relevância nas últimas décadas, por proporcionar acesso seguro a pacientes sensíveis ao THC. Embora os três quimiotipos sejam os mais conhecidos, pesquisas recentes sugerem novos perfis. Tipo 4. Plantas ricas em CBG, canabigerol, considerado o canabinoide mãe, e promissor em estudos para doenças inflamatórias, degenerativas e até no combate a bactérias resistentes. Tipo 5. Plantas com quase nenhum canabinoide detectável, cultivadas principalmente para uso industrial, cânhamo, voltado para fibras, tecidos, papel, biocombustíveis e alimentação com sementes. A classificação por quimiotipos mostra que a cannabis não é uma planta de um só rosto, mas uma verdadeira farmácia viva, com infinitas possibilidades terapêuticas, culturais e espirituais, cada variedade expressando uma chave diferente de cura e consciência. A cannabis é uma só, mas se revela em muitas formas, como uma deusa antiga de mil faces. Cada quimiotipo é uma expressão do seu saber, um caminho único para a cura e a consciência. Sigo? Sigo? Reia, 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 mano. Coisa linda. Arrasou, Fabiana. É bom a gente ler, né? Em voz alta, né? Gostoso Eu isso. gosto, eu Faz a gente gosto. se sentir viva. Eu tava vendo uns vídeos do neurocientista também, o professor Michaelis. Gente, ele falando sobre a inteligência artificial, que ele fala que primeiro que não é nem inteligência, né? Que é rebaixar. Aquilo é um prompt. Inteligência só existe na humanidade. Não existe um robô com inteligência. Então aí, mano, ele já desce a lenha. Isso que ele que tá fazendo todo aquele negócio do exoesqueleto, quando a pessoa não tem uma perna e ela põe uma perna de robô, aí ela tem que lembrar de como ela mandava. A perna só funciona quando ela manda o comando, vou andar, eu tenho perna. Aí o corpo responde, senão a perna de robô não adianta nada. Então, assim, a humanidade, mano, ele falando, eu viciei ontem, eu fiquei vendo vários vídeos dele, compartilhei nos grupos aí também, e é sobre esse lugar da planta dessa diversidade. De vários tipos de banana, vários tipos de mamão, vários tipos de manga. Manga coquinho, manga com fiapo, manga sem fiapo, manga com isso, manga com... É a mesma coisa. Coco não sei o que, coco não sei o que lá. A maçã é assim, a maçã assado, o ambiente, né? Que ela tá plantada, a geografia dela. Então, a maconha também, esse CBG é fantástico. O CBG tá curando crianças obesas, porque olha só que interessante, todo mundo acha a maconha dá fome, a larica. Não, tem maconha que tira a fome, que é o CBG. O fitocannabinoide que tira a fome é o CBG que eles estão dando para criança obesa, para controlar a obesidade infantil, entendeu? Então, assim, fantástico. Não dá para explicar essa tecnologia, essa inteligência, porque nem é tecnologia. Isso é inteligência. Isso é inteligência do tempo, a inteligência do tipo, né? De como vai sendo por isso chama composição, que é uma música. A música é uma inteligência viva. Aí vem a música feita em menos de 5 minutos, minha gente. Você pega lá o aplicativo lá da música, você põe cacau, benção, eu já fiz. Põe lá, benção Três Marias, cacau, cannabis, cogumelo. Eu fiz isso há uns 2 anos atrás. Ela me deu tipo um reggaeton, toda sensual. Tipo, Ana. Aí começou, agora a galera tá levando a sério esse negócio de música artificial dentro de trabalho. Sabe o que é isso? Pelo amor de Deus, aí vieram falar aí comigo sobre isso.
porque é uma composição. É a composição da planta, é a música dela, é o ritmo de cada espécie. Uma é mais rápido, outra é mais lenta, outra tem mais instrumento, outra tem menos. É que nem a humanidade é assim. Essa é a inteligência, né? Essa é a inteligência. Não tem como explicar. Simplesmente falar não sei, porque ele fala, né, que o GPT nunca vai falar para você, eu não sei. Mesmo sem ele não saber, ele vai falar alguma coisa. E aí vai dar zebra se você acreditar. E tem muita coisa errada, porque ele não vai falar que ele não sabe. Enfim, né? Quem vai querer ler a composição da planta? Brain. Lê, Brain, para nós? Posso Continua. ler. Posso Boa. ler, sim. A composição da planta. A cannabis é uma planta complexa que contém uma variedade impressionante de compostos químicos. Acredita-se que existam mais de 500 compostos, entre eles clorofila, sais minerais, proteínas, açúcares, álcools, ácidos aminoácidos, fibras, enzimas, vitaminas e tantos outros que são benéficos para a saúde, mas não são os elementos centrais, pois quando estudamos a medicina ou a farmacologia da cannabis, o foco geralmente está nos compostos farmacologicamente ativos e não nos coadjuvantes. Enquanto os canabinoides são os protagonistas, os terpenos e flavonoides, embora considerados coadjuvantes, empenham um, dá para passar? Um papel importante na eficácia e na experiência geral do uso medicinal da cannabis. Canabinoides. A palavra canabinoides é uma combinação de cana, que se refere a cannabis, e o sufixo noide, que indica uma relação ou semelhança com uma substância química. É um grupo mais estudado e conhecido e de maior interesse, pois é o grupo de compostos mais farmacologicamente ativos da cannabis. São produzidos única e exclusivamente na cannabis, por isso ganham esse nome. Os canabinoides podem ser classificados em 3 categorias principais. Fitocannabinoides. Esses são os canabinoides naturais encontrados na planta de cannabis, como THC e CBD. Endocannabinoides. São os canabinoides produzidos pelo corpo humano, como anandamida e 2-AG. É assim que se pronuncia esse? Araxidonilglicerol, que tem funções reguladoras em vários processos fisiológicos. Canabinoides sintéticos. Esses são os compostos criados em laboratórios que imitam os efeitos dos fitocannabinoides, como dronabinol, que é uma forma sintética do THC. O famoso Delta 9. Vamos. Entre os canabinoides mais conhecidos estão o tetrahidrocannabinol, o principal composto psicoativo da cannabis responsável pelos efeitos eufóricos associados ao uso recreativo. O THC também possui propriedades analgésicas, antieméticas e estimulam o apetite. Alguém mais quer ler? Canabidiol, que é o CBD. É um canabinoide não psicoativo que tem ganhado atenção por suas propriedades terapêuticas.
O CBD é usado no tratamento de ansiedade, epilepsia, dor crônica e inflamações, entre outras condições. Canabinol, CBN, um canabinoide que se forma a partir da degradação do THC. O CBD é conhecido por suas propriedades sedativas e pode ajudar a melhorar o sono. CBN. CBN, É, isso, CBN. O CBN é conhecido por suas propriedades sedativas isso. e pode ajudar a melhorar o sono. Canabigerol, CBG, considerado um canabinoide mãe, pois é o precursor de outros canabinoides. O CBG tem mostrado potencial terapêutico em áreas como redução da inflamação e combate a infecções. Vamos lá. Vamos continuar com CBDV. E só fala de THC e CBD, né, gente? Tem tantos. E aí, estruturalmente semelhante ao CBD, o CBDV é estudado por suas possíveis aplicações no tratamento de distúrbios neurológicos e convulsões. E eu tô numa força aqui do rapé, minha gente. Tetrahidrocannabinol, THCV, um dos canabinoides que pode ter efeitos psicoativos, que pode ser efeitos, mas tende a ser menos potente que o THC. O THCV pode ajudar na redução de apetite e possui potencial em tratamentos para diabetes. Então, é muito interessante a gente descobrir essa série, né, de canabinoides, que os canabinoides interagem com os receptores ao sistema endocannabinoide, que é o nosso, como os receptores do nosso cérebro, CB1 e CB2. Influenciam diversas funções do organismo, incluindo regulação de dor, controle de ansiedade, estresse, efeito anti-inflamatório, isso que a gente já falou pra caramba, né? Que tem os fitocannabinoides. Isso são os fitocannabinoides. Agora a gente vai para os terpenos, minha gente. Os terpenos, o cheiro da planta. Meu Deus do céu. Aí, Deus a mãe, eu vou finalizar essa nossa leitura, porque agora vem essa parte técnica da cannabis, que é super importante também a gente falar sobre o uso dela. Inclusive, porque eu tenho, agora eu tô com uma liminar, meu HC tá em andamento, mas eu já tô com uma liminar, a juíza me deu, eu falei com o meu advogado, eu nunca vi na história do meu escritório acontecer de eu dar de manhã e receber no fim da tarde. Então, assim, aí eu falei assim, era uma juiz? Era juiz ou juíza? Doutor Adolfo, maravilhoso. Ele falou, é juíza. Eu falei, qual é o nome dela? Aí, Bárbara, Dona Bárbara, né? Gente, deixa eu pegar uma toalhinha aqui que tava amarrado. E aí, a Dona Bárbara, eu falei, e você chegou, para me dar essa força, né? Ancestral mesmo. Gente, eu tenho uma toalhinha aqui. Tá tudo lavando porque eu viajei, né? Deus amor. Gente, 5 segundos para eu pegar minha toalhinha. E tá lá e Aí tudo. eu quero entender como conseguir essa liminar para o cultivo também. Nossa, tô, tô percebendo E a que maior vai. coisa de toda a cannabis, faz pizza, Pedro, faz pizza. Aí, É, é eu o tava cheiro dela, né? Eu não sei se vocês estavam falando. É o cheiro. comentando que da liminar, quero entender mais como conseguir, né? Ali no livro tu E também explica. Também tô isso. pegando esse conhecimento com pessoas que já cultivam, que é muito Sim. importante, né? Conseguir Muita essa gente vai liminar chegar agora nessa parte do PDF e também se você me chama no privado que eu posso te passar, dependendo de onde você tá, onde que você tá. em Curitiba. Ai, Daí eu Curitiba, é.
moro numa casinha de madeira aqui que eu faço os cultivos aqui também, tô aprendendo, né? As É isso. hortinhas, tudo. Porque a Daí quero gente essa pode, é uma liminar planta, porque né? isso, isso. E você utiliza assim o seu para essa sua transformação mesmo, né? Porque tem um monte de outros fatores, né, do corpo, sistema endócrino, né? Eu sei porque meu filho também tá querendo ao contrário, né? A gente tem que se entender nesse corpo, né? De dentro para fora e de fora para dentro, né? E, e a planta ajuda a gente, né? Porque ela tem esse lugar que ela é tão mágica que ela tá aqui, ó, há tanto tempo antes da gente ser Homo sapiens sapiens, ela já estava aqui. Então, assim, a gente tem que respeitar, né, a resistência dessa planta e trazer mesmo essa força que ela pode de transformar mesmo, transformadora, transforma amor, ela transforma tudo, né? Ela é essa deusa de 10.000 nomes. Por isso, Santa Maria, Chururumã, Marihuana, Maria Joana, Santa Maria, Maria Santa, Rosa Maria, né? Tem milhões de nomes, né? Liamba, Jamba, e vai, e vai, e vai. Cannabis, medicinal, cannabis. Esses 1.000 nomes dela, né? Porque quando ela vai Quando ela se sente ameaçada, Bray, ela vai lá pro registro acástico, pega a informação, se autofecunda. Ela se hermafrodita e só gera semente feminina. Então, quando fala que a planta, essa semente é feminina, é porque tem uma mãe estressada. Estressaram a planta, bagunçaram a comida dela, a terra dela, o vento, né? O sol, a luz, que ela precisa de sol, ela precisa de luz como a gente, né? Tem esse sistema mensageiro, que é filho de sol, a gente precisa de sol, tomar sol, né, em todo o nosso corpo, principalmente nas genitais, né? Xamã vem falando muito isso, que a gente tem que tomar sol nas genitais, cada vez mais, né? E, e ela se autofecunda e só gera semente feminina. E o maior babado da cannabis, da maconha, que é um dos nomes que todo mundo conhece, né? A maconha, que é uma brincadeira do cânhamo também, né? Cânhamo, maconha. Eu esqueci como é que chama isso, mas é o cheiro dela, né? Eu até peguei, é o cheiro dela aqui. Você vê o cheiro dessa coisinha aqui, você abre isso aqui, já perfuma o quarto, por causa do terpeno que a gente vai entrar depois nessa parada da planta, de plantar a planta, é o cheiro, que ela começa a emanar aquele cheiro maravilhoso do terpeno dela, que é um terpeno de flor, é o cheiro de manga, é o cheiro de, né, de frutas, cherry, de cereja, de morango, strawberry e purple. E aí vem todas esses nomes dessas plantas, e eles começam a mexer nos terpenos. E hoje em dia se você fuma um e come um bombom terpenado, você potencializa. Ou você come uma manga, né, que tem o terpeno mirceno, que a gente vai ver ele aqui na próxima leitura. Maravilhoso o mirceno, né? E o cítrico, que é o limonelo, que ela tem, né, lemon haze, que é esse cheiro bem cítrico dela. E só de cheirar já é uma terapia. Ela já está te curando. E para ela ter esse cheiro terpenado, ela tem que passar pela cura. É na cura que ela adquire o desenvolvimento, né? Que não é nem desenvolvimento, é o envolvimento, que ela se envolve toda ali no potinho fechada, hermeticamente. Depois que seca, passa pela cura. Isso é muito importante porque aí ativa os terpenos, que só de cheirar já é uma aromaterapia, né? Já amortece. A tal da aromaterapia, sentir cheiro virou aromaterapia, né? Então, a grande parada da maconha é o cheiro.
Ai, o cheiro da maconha. Ai, porque vai cheirar, passa perfuminho, disfarça esse cheiro, né? Tô sentindo cheiro de maconha, tem maconheiro por aqui. Então, essa coisa que a gente vai entrar nela, do cheiro dela, que ela traz, você tem que sentir, sente, ela ativa o sentir o cheiro, né? Então, essa planta é realmente assim, não tem nem o que falar, porque ela vem. Agora a gente vai ainda entrar na parte também mágica dela, porque eu recebi outro dia um vídeo que eu posso até compartilhar no grupo, que chama feitiço, né? O que é o feitiço? Feitiço é essas palavras difíceis da gente ler, sabe? Esses THC, canabinoide, CB1, CBD, CB2, CBGV, e aí vai que esse monte de nome difícil que a gente não entende, mas que a gente sente. Aí essa parte toda eu ainda não sei, mas que Mas o legal ali, né? importante é Tá a gente todo. tem que sentir ela, conversar Falei, com nossa, ela. ela é muito complexa, ela vai se abrindo também, né? Chega os grupos e os estudos, né? As E o oportunidades. tempo, né? O tempo da planta, o clima que tá ela, como você tá regando ela, né? Tudo isso conta. O que ela escuta, as histórias, as músicas que ela ouve, né? Todo o reino vegetal é assim, né? A ayahuasca, quando vai bater o mariri cantando, fazendo medicina cantando, chamando o espírito da planta, né? Então, a cannabis, ela vem aí, né? Rompendo essas barreiras. E aí a gente vai plantando ela, plantando essa semente. Que Buda consagrava essa semente quando ele se iluminou na cerejeira, ele só comia semente de cannabis. Esse era o alimento de Buda, né? Então, ela tá aí já. Em todas as rodas, em todas as bolhas, ela tá. Pode ser de um jeito profano, no bar, que é o que ela mais me fala. Me tira do bar, me põe no altar. Respeita a Maria, né? É uma planta de poder. Que nem o tabaco, que nem o álcool. Tira eles do bar, põe no altar, eles são natureza. Do veneno para o remédio é a dose. E a dose desse corpo, né? Porque tem adolescentes que não é legal usar, fumar, 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 que vai atrapalhar ali, porque ainda não está formado. Mas já um adulto, um, né? As pessoas mais velhas, que vai, esse corpo vai inflamando, a maconha é a melhor coisa que tem para ir conectando a gente também com esse espiritual, né? Com esse outro lado, com essa passagem desse corpo também. Então, eu agradeço muito a presença aqui de vocês, a paciência também, essa ciência da paz que ela traz também a nós, desse domingo, né? Cada um na sua casa, na sua cabana, né? Trazendo, assim, essa união, né? Essa roda de Maria, de Marianas, Marianes, e sempre trazendo essa inclusão, né? Achei muito interessante na hora que Bren começou a ler, era bem essa parte fitocannabinoide, né? De várias formas, né? Que ela tem, que a gente tem. Então, isso só confirma, né? Esse servir e trazer mesmo esses depoimentos. E isso também é uma forma de segurança nossa, né? De que a gente não está fazendo nada de errado, né? Eu venho falando isso muito também nas minhas lives de TikTok, porque os robôs ficam ouvindo a palavra, mas eles não sabem o que que é. Então, eu estou ensinando os robôs tictorianos a respeitarem Maria, a respeitarem o álcool, a respeitarem o tabaco, que me perguntaram do rapé. Eu comecei a falar do rapé, do tabaco, aí eles me restringiram, só porque eu estava falando a palavra tabaco, né? Porque eu não estava nem usando nada. E aí eu comecei a explicar também, né? O que que é o veneno e o que que é o remédio, o que que é a droga, o que que é fazer mal, né? Para o corpo. Estou falando de medicina, né?
Então, é uma linha tênue, né, entre medicina e veneno. É a dose de cada corpo. E para saber essa dose, eu preciso experimentar. É só experimentando para saber, né? Por isso que as doses, quando receitam cannabis, é assim: toma 3 gotas, vê como é que fica, passa uma semana, aumenta uma gotinha. Se não se sentiu bem, volta para 3 gotas, e assim vai balanceando, né? O tipo da planta, o tipo do óleo e o como você está no momento, né? Vai mudando isso também. Hoje em dia, utilizo diferentes formas, né? Com tintura, pomada e o óleo e o próprio fumo, né? Da flor dela também. E passando na pele e introduzindo o supositório, né? Porque aí, pelo supositório, minha gente, não tem o fígado. E o fígado, quando a gente toma o óleo, ele quebra, né? O próprio mantegonha, né? Os alimentos infusionados, eles quebram, o fígado quebra partículas também da força da planta. E quando você introduz no reto ou na chana, não tem fígado que vai quebrar. Então a força vem, ó. Gente, foi surreal lá no Despertar da Curandeira. A gente fez, eu mandei colocar 13 gotas do óleo e deixei à vontade para as pessoas colocarem na frente ou atrás, mas a gente fez uma vaporização antes, né? Com a benção das Três Marias, com mel mágico também, o chapachana. E, gente, eu coloquei atrás, eu tava com dor no ciático, a dor foi embora. Aí a gente passou argila no corpo inteiro, o sol saiu, a argila secou. Tomamos um banho de argila no corpo inteiro, e aí veio a chuva para tirar aquilo. A argila, né? Tirei a argila na chuva dançando. Foi surreal, assim, a força que veio, né? Que aí eu ativei ela com o corpo. Que não adianta também só ficar lá, pá, e ficar deitado, né? Se você ativar o corpo, cantar, ativar a mente, gente, colocar no corpo, né? Aí ativa mesmo a força. E a conexão vem, Dona Maria fala e você não duvida. Você sente. E é isso, minha gente. Gratidão, Raquel, Juliana. Gratidão, Janira, galera aí, Bren, Fabiana, por estar aqui nesse estudo. A gente vai se falando lá no grupo. Eu vou juntar essas lives que a gente fez aqui, essas gravações, fazer um vídeo e pôr no YouTube, que isso é material também de estudo, isso é material que fica gravado, registrado, e a gente está aqui para isso, né? Ó, minha algemada por Santa Maria. Eia, Que gratidão, viu, minha lindo, que gente? lindo. Boa Gratidão, noite. gratidão. Boa noite. Então, gratidão. Gratidão, até a Beijo. próxima. Até, beijo. Agora escureceu aí, Ju. Boa noite. Boa Gratidão. noite. Ao tempo arte. Eia.